dia a todos, graça e paz. Que lindo dia. Só o fato de estar vivo tem que dar glória a Deus, aleluia. Você sabe que glória a Deus, aleluia, não é privilégio de pentecostais, não. É bíblico, né? Glorificar a Deus. É muito bom estarmos aqui, todos são muito bem-vindos, que estão aqui presencialmente. Você que está conosco pela internet, o amor é o mesmo, o abraço é o mesmo, o carinho é o mesmo, a saudação é a mesma, que você também será grandemente abençoado e impactado na presença de Deus e com a palavra de Deus. Antes de retomar a minha aula, eu acho que eu devo um relatório à igreja. Relatório sobre a partida do Reverendo Ataídes Antônio da Costa. Vou procurar ser breve, mas eu acho que é necessário. Quando eu cheguei aqui em 2005 na igreja, o Reverendo Ataídes já era cooperador com a igreja, não sei quantos anos antes, talvez uns 5 anos. Então ele cooperou com essa igreja há muitos anos, né? Tive o privilégio de caminhar com ele aqui na igreja uns 15 anos, que ele foi cooperador. E aprove a Deus na última quinta-feira chamá-lo à eternidade. Se você leu a minha mensagem do grupo da igreja, eu escrevi que na última quinta-feira ele recebeu a maior promoção da vida dele. Foi promovido para os braços do Pai, a quem ele amou e serviu toda a sua vida. Depois coloquei outras informações lá. Homem impiedoso, humilde, dedicado, amoroso. E ontem, no ofício fúnebre, eu não pude ir à Penha. Eu iria à Penha também, né? Coral. Mas eu tive que abrir mão, estive lá e falei em nome dessa igreja. Então, minha primeira palavra foi agradecendo a Deus, em nome dessa igreja, pela vida e pelo ministério dele nessa igreja. Depois de uma palavra pessoal. Minha terceira palavra, se você quiser abrir comigo, eu não fui o pregador. Eu apenas falei em nome da igreja, mas abram comigo, se você não esteve lá, no capítulo 5 de Gênesis, eu li o verso 24. O capítulo 5 de Gênesis fala de genealogia aí, dos que morreram. Viveu tantos anos, se morreu, viveu tantos anos, se morreu. Mas chega a Enoque, então há uma exceção aí, né? É lógico que ele não foi para o céu sem uma transformação. Mas no verso 24 diz assim: andou Enoque com Deus, e já não era, porque Deus o tomou para si. Então eu tomei esse verso, e é lógico que esse verso é para mim e para você também. Não é só para Enoque, não foi só para o Reverendo Ataídes. Mas eu usei uma analogia. Eu disse que o Reverendo Ataídes foi um homem que andou com Deus também. Teve intimidade com Deus, serviu a Deus. E eu disse o seguinte: na última quinta-feira, ele já estava lá no hospital, eu tinha estado na terça-feira lá. E ele estava lá no leito do hospital, e eu fiquei imaginando o Reverendo Ataídes conversando com o Pai. Conversando com Deus como ele sempre fazia, e nós também fazemos e devemos fazer. E ele foi caminhando com Deus. Caminhando. Foram conversando, porque nós conversamos com o Pai. Chegou num dado momento da caminhada, o Ataídes olhou no relógio e falou assim: ô Pai, eu preciso voltar. Estou muito longe da minha casa. Eu preciso voltar. Aí o Pai disse: não, está mais perto da minha casa. Vou embora para minha casa. E aí ele partiu para estar com o Senhor. Um dia vai acontecer com você também. Você vai estar caminhando com Deus, caminhando, e falar: vamos embora. Já deu aí. Sua casa não é aí. Nosso lar não é aqui. Nossa pátria não é aqui. Então usei essa analogia. Depois eu terminei a minha mensagem falando que... Vocês se lembram dele aqui? Quando ele chamava para orar em Petrabença, vinha serenamente à frente e cantava: precioso é Jesus para mim.
celeste prazer é conhecer, ou ele cantava que a beleza de Cristo se veja em mim. E como não fui o pregador, foi apenas uma mensagem breve, eu disse, você quer andar com Deus, tem que conhecer Jesus. Só com Jesus, Senhor e Salvador, você pode andar com Deus. Você que está aqui comigo nessa manhã, e você que está conosco pela internet, só conhece o Pai quem conhece o Filho. E só anda com o Pai quem conhece o Filho e caminha a cada dia na presença de Deus pela mediação do Filho. Esse é um resumo da minha participação lá, porque eu representei você. Eu estava lá com a primeira igreja no velório do Renato Taídes. Orem pela família enlutada, porque Deus esteja confortando. Ok, retomando a nossa aula, abram comigo em Efésios, capítulo 1. Nós vamos estar orando, não é isso? Pedindo a bênção de Deus sobre nós, na continuação da aula. Eu não consegui terminar esse assunto, então eu preciso recapitular e continuar a minha aula sobre somos o povo mais rico da terra, família de Deus, o povo de Deus, escolhido de Deus, eleito por Deus. Capítulo 1 da carta aos Efésios, leremos do primeiro verso até o verso 14. Mas antes vamos estar orando. Ó Deus, damos-te graças pela bênção da semana que terminamos, pela nova semana que estamos iniciando nessa linda manhã, manhã abençoada, abençoadora. Já fomos grandemente abençoados, ó Deus, desde a abertura da escola bíblica dominical, desafios, tua palavra, mensagens cantadas, orações. E ó Deus, nesse momento oramos pela família do Renato Taídes, e agradecemos pela vida dele, pelo seu ministério, pela sua caminhada contigo. E agora pedimos a tua graça consoladora, confortadora sobre a família. Também agora oramos, ó Deus, pedindo a tua bênção sobre todos nós, para que nós tenhamos o nosso coração preparado, iluminado, adubado, para a recepção da tua palavra, pois ela é a verdade absoluta para a nossa vida. Ela nunca fica obsoleta, mas ela é absoluta, é suficiente, é completa. Traz salvação, traz correção, traz orientação, traz consolação, traz santificação. Ela é preciosíssima. E, ó Deus, dá-nos gozo na tua presença e gozo na tua palavra. E dá-nos a tua orientação e unção para esse momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos ler então o texto. Leitura alternada de Efésios, capítulo 1, do primeiro verso até o verso 14. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo,
nele, digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Amém. Ok, eu vou fazer então uma recapitulação, até onde eu já trabalhei. O objetivo da nossa aula, começou no domingo passado, entender que Deus é a fonte única, absoluta, de todas as bênçãos espirituais. E por que eu enfatizei isso? Porque na minha aula sobre a graça comum, eu mostrei que Deus abençoa a todos. São as bênçãos, mas agora as bênçãos espirituais, Ele concede aos seus eleitos, aos seus escolhidos. Não é isso? E Ele, o Deus eterno, a Trindade absoluta, santíssima, lá no conselho da Trindade, então, é lá que se originam todas as bênçãos sobre nós. Bênçãos que são reservadas àqueles que Deus, na sua soberania e graça, misericórdia, Ele elege. A nossa introdução, falamos, o autor da carta, escreveu no ano 60, 61, Paulo escreve esta carta, não é isso? E no começo da carta ele se apresenta como apóstolo de Cristo. Ele não disse, eu me estabeleci como apóstolo, mas que ele foi chamado por Deus. Ele foi colocado como apóstolo, um apóstolo genuíno. Ele não era postiço como hoje. Não há mais apóstolos genuínos hoje. Não, o tempo dos apóstolos já encerrou. Tecnicamente não existe mais apóstolo. Mas diz Paulo, apóstolo de Cristo Jesus por vontade de Deus. Foi escolhido por Deus, não é isso? Para ser então esse chamado por Deus, esse homem de Deus, esse instrumento poderoso, como nós conhecemos aí em Atos e nas suas cartas, né? Falamos os destinatários da carta, está aí no texto também, né? Aqueles que estavam lá em Éfeso, né? E que estavam lá na cidade de Éfeso. Então esses são os destinatários, os crentes, a igreja. Eu falei também que Paulo, na segunda viagem missionária, ele teve uma passagem por Éfeso. Mas na terceira viagem ele ficou lá cerca de 3 anos. Então ele conhecia bem lá os destinatários da sua carta e aqueles que ele tinha trabalhado, pregado, ensinado, discipulado lá em Éfeso. A saudação que ele faz, não é isso? Graça a vós outros e paz, graça, caris e paz, shalom, resumem todos os dons de Cristo. Deus nos salvou pela sua graça, e agora nós necessitamos a paz de Cristo. Eu falei que a ordem está correta. O Espírito Santo colocou na pena inspirada de Paulo, nas suas cartas, sempre graça e paz. Se fosse ver a ordem lógica, seria paz e graça. Porque o Shalom começou com os judeus. E depois veio o Caris com os gregos. Mas Paulo coloca isso porque sem a graça não há paz. Só quem tem a graça desfruta da paz. Falamos um pouco sobre isso domingo passado também. Aí falamos então que a Trindade é a fonte de todas as bênçãos espirituais, né? E aí começamos o nosso estudo. Mas antes de retomar aqui, só lembrando que eu falei também no domingo passado, que a cidade de Éfeso, onde estava plantada aquela igreja, que Paulo escreve, não só para aquela igreja, para todos os cristãos, é tão grande que a carta, ela é universal. Nós estamos aqui hoje estudando a carta de Paulo escrita à igreja de Éfeso. E se aplica a todos os crentes em todos os tempos. Porque a Bíblia, ela não está presa ao tempo.
e nem ao espaço. Ela é absoluta, ela é eterna e ela é universal. Que lá então em Éfeso, já era uma cidade com 250 mil habitantes, era a capital da Ásia na época, e lá então uma cidade comercial, e uma cidade onde era adorada a Diana, a grande deusa Diana, com o templo, que era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Aprove a Deus ali plantar uma igreja, naquela cidade do tamanho de Indaiatuba hoje. Cidade para a época era uma grande cidade, entendeu? Ok? Mas seguindo então, aí eu coloquei que a Trindade então é a fonte de todas as bênçãos. Resumindo, o Deus Pai é o autor da eleição. Então, se você olhar na carta, diz, bendito o nosso Deus e Pai, que nos escolheu. Então, continuamos aí a nossa... Deus que nos tem abençoado. Então, as bênçãos se originam nele. A fonte da bênção. O Deus Trino, e no caso aqui, lembrando a pessoa do Pai, né? E aí nós falamos então que a doutrina da eleição, ou da predestinação, são termos correlatos, nasceu lá no Conselho da Trindade. Não é a doutrina do diabo. Tem gente que está aí na televisão aí hoje, nas mídias, falando que é a doutrina do diabo. Isso é um absurdo, isso é uma blasfêmia, isso é uma afronta à palavra de Deus. Né? Isso é uma doutrina bíblica, não é da especulação humana. Eu disse que não foi Agostinho que descobriu a doutrina da Trindade, da eleição. Não foi João Calvino. Essa doutrina chamada eleição ou predestinação, ela nasceu no coração de Deus, na soberania de Deus, na vontade de Deus. E vamos caminhar depois e mostrar algumas coisas sobre isso, ok? Deus que nos escolheu. O conceito da eleição é Ele, se origina nele, pela vontade dEle, pela iniciativa dEle. Deus nos predestinou, não é isso aí? Termos correlatos. Falamos, Deus que derramou a sua graça sobre nós. Né? E ainda voltando um pouquinho aqui, deixa eu ver. E Deus escolheu, nos predestinou. Eu coloquei então, que quando Ele escolheu? O tempo. Lá na eternidade. Não havia nada ainda criado. Lá nos tempos eternos, na eternidade, Deus escolheu. Isso. Escolheu com um propósito. Se você olhar o texto, estou resumindo, é lógico, hoje, para sermos santos e irrepreensíveis. Ele tinha um propósito. Derramou a sua graça sobre nós. É graça, não é mérito. Eu não mereço, ninguém merece. Ninguém busca a Deus, diz Paulo lá em Romanos 3. Todos estão perdidos para sempre. É em Cristo Deus escolhe aqueles que haverão de ser salvos. Deus que fez tudo de acordo com os seus planos. Seus planos têm começo, meio e fim. Ele é absoluto, Ele planeja. A vontade dEle é absoluta. Aí eu coloquei, estou caminhando aqui, Jesus quem executa a salvação dos eleitos. Se olhar no texto que nós lemos, a execução é feita por Jesus. Ele que executa. O Deus planejou, enviou seu Filho no tempo e no espaço, e através do Filho, então, é quem executou na cruz nossa salvação. É nele, ou em Jesus, que temos acesso às seguintes bênçãos. E aí começamos, então, aí, em Jesus temos a adoção de filhos. Não são todos filhos de Deus. Deus é Pai, no sentido espiritual, através do Filho. Nós fomos adotados. Pela graça, nós somos filhos de Deus, podemos dizer, Abba, Pai. Orar ao Pai, buscar ao Pai, ter intimidade com o Pai, mas através de Cristo. Em Jesus temos a redenção. Essa palavra significa que Ele nos comprou. Nós éramos prisioneiros. É como um prisioneiro de guerra, um escravo. Você era prisioneiro de quê? Do diabo, do pecado, do mundo.
As pessoas que não conhecem a Cristo, elas pensam que são livres. Elas se imaginam. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quero. O não salvo só tem uma liberdade. Para pecar. Ele é inclinado para pecar. Só o Filho é levado a se santificar. Então, em Cristo nós tivemos a redenção. Caíram as algemas. Eu estava algemado no pecado, nas tentações do inimigo, na nossa carnalidade, natureza pecaminosa, e agora então fomos livres. Em Jesus recebemos o perdão, a remissão dos pecados. Não apenas tivemos libertação, mas purificação. Perdão. Os pecados foram removidos. Em Jesus tudo será unificado. Os planos de Deus têm começo, meio e fim. E o fim do plano da salvação é que todas as coisas que foram criadas sejam finalmente unidas sob o senhorio e a soberania de Cristo. E agora chegamos onde eu parei. Apenas aí um resumão, ok? Nesse resumão, ficou alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de eu retomar? O pai escolheu, o filho aplica, o filho, ele veio, então, realizar a obra da salvação, e agora quem aplica no coração dos eleitos é o Espírito Santo. Mas antes de retomar, uma coisa que eu não disse aqui no domingo passado, voltando ainda ao segundo ponto aí, eu não disse uma coisa. O que Jesus fala sobre esse assunto da eleição? Vocês já pararam para ler na Bíblia? Porque ele que veio executar o plano da salvação. Eu queria, antes de retomar lá na frente, ler alguns textos sobre a posição de Jesus sobre isso. Abram comigo em alguns textos de João. Qual é a posição do Filho? O que ele fala sobre essa questão dos eleitos, dos que Deus concedeu a ele? Os eleitos são, de um ponto de vista, a dádiva de Deus ao Filho. Abram comigo em João 6:39. Eu acho que esse ponto é importante, ver o que Cristo fala sobre por que ele veio a esse mundo, então, executar o plano de salvação. João capítulo 6, o verso 39. Vamos por 38 e 39. Por que ele veio a esse mundo executar o plano de salvação? Qual foi o propósito? Ele falando, ele que está agora encarnado, ele que lá no Conselho da Trindade foi então comissionado para executar o plano eterno de Deus para os eleitos. Porque eu desci do céu, não para fazer o quê? A minha própria vontade, e sim a vontade de quem? Daquele que me enviou. O Pai o enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Qual é? Que nenhum eu perca de todos os que me deu. Então o Pai deu a ele quem? Os eleitos que haveriam de ser salvos. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Está claro? Que ele desceu do céu, veio executar o plano de salvação, dizendo, ó, eu vim porque Deus me comissionou, eu cumpri a vontade dele, e eu estou aqui. Para quê? Para salvar todos. Nenhum vai se perder daqueles que o Pai me deu. Está claro isso, né? Vejam agora capítulo 10 de João. João capítulo 10. Esse texto aí, quem sabe, mais conhecido, né? 27 a 29.
As minhas ovelhas, bom, se são minhas, tem outras que não são, é lógico. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão. E ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que o Pai me deu, aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Então, as minhas ovelhas, que ovelhas aquelas que Deus concedeu a ele como filho. Né? Então, estamos aí. Se voltar um pouquinho ainda em João 10, versos 14 a 16, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece, a mim e eu conheço o Pai, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Então são algumas ideias claras aí sobre essa questão então das ovelhas do Senhor. Se você quiser caminhar mais em João 15, o verso 16. Então veja a abundância de colocações da posição do Filho que veio executar o plano de salvação dos eleitos. João 15, verso 16. Está falando aí para os discípulos, e nós somos discípulos de Cristo. Não somente aqueles que ouviram essa mensagem. Não fostes vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Ele está dizendo que foi Ele. O Pai concedeu a Ele, e agora então Ele está dizendo, não foram vocês que me escolheram. O pecador não tem condições de escolher a Deus, porque ele está o quê? Por duas razões, pelo menos. Ele está morto em delitos e pecados. E diz Paulo que não há ninguém que busque a Deus. Ele faz menção do Salmo 14, quando escreve em Romanos 3. Se não há ninguém que busque a Deus, estamos mortos em delitos e pecados, é Deus quem nos escolhe em Cristo Jesus. Vá para o capítulo 17 de João. Estou apenas dando aí um resumão, né, sobre a pessoa de Cristo nesse pacote que ele veio então executar o plano de salvação. Pois não. O microfone está aí, por favor? Está aqui. Sim, meu irmão. Antes que o pastor siga aí, eu queria só fazer uma pergunta. Na verdade, é uma pergunta mesmo. Vamos ler aqui em João capítulo 10, no versículo 15. João 10. É onde a gente estava ali mesmo. João 10, 15? É. Ok. Onde a gente estava estudando aqui. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. O que o pastor poderia me falar sobre isso aqui? Qual é o aprisco inicial de Cristo? Não deste aprisco, ele estava falando de qual aprisco? João 12, 13. Veio para o que eram os seus, e os seus não o receberam. Sim. Quer dizer, os judeus eram ensimesmados, prepotentes, achavam que só eles eram o povo de Deus. Pois não. Então, o que é? Jesus veio para a salvação dos eleitos em toda a terra, todas as línguas, povos e nações. Eu não vim somente para ovelhas restritas. Pode ver que no ministério dele, até o momento, ele falou pensando só no seu povo. Depois ele abriu o leque, mostrando que não. Sim. Amém. Ok? Mais alguém? O microfone está aí. Muito bem. Então,
João 17, que eu falei agora? Então, João 17. João 17, toda a oração dele está voltada para os eleitos, não é isso? Mas veja no verso 6. João 17, 6. Vou só fazer você lê o texto todo, apenas focalizando aqui a pessoa de Cristo nesse projeto que ele veio executar da salvação. Verso 6. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Quais são? Aqueles que o Pai concedeu ao Filho. Manifestei o quê? Então ele revela a salvação eterna, a redenção, o perdão, àqueles. O teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus. Tu nos confiaste. E eles têm guardado o que? A tua palavra. Dê um salto agora no verso 24. Há outros versos que falam aí. Pois a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória, que me conferiste, porque me amaste antes do quê? Da fundação do mundo. E aí então ele continua falando. Toda a oração sacerdotal, ele fala, os que tu me deste. Está se referindo então a esses. Eu fiz essa pequena digressão, acréscimo hoje, para mostrar então que o Filho que veio executar o plano de salvação, o que ele fala agora estando no mundo sobre a execução desse plano que ele veio realizar, ok? Tudo bem? Então agora eu vou pular para o último ponto, que é onde eu parei, não é isso? Ok. O Deus eterno escolheu, o Filho executou, lá na cruz. Agora, quem é que aplica no coração dos eleitos esse plano de salvação? É o Espírito Santo. Então, veja a perfeita harmonia que existe na Trindade. Do Deus Pai, o Deus Filho e do Espírito Santo. A Trindade absoluta, o Deus eterno. Lá na eternidade, ele projetou, antes de existir o mundo, da criação do homem, da mulher, da queda, tudo já estava planejado lá na eternidade. Esse plano de Deus para resgatar da raça caída, todos caíram, todos pecaram, todos se desviaram, ninguém busca Deus. Então lá na eternidade, Deus já projetou quem faria aplicação no coração dos eleitos dessa graça redentora, salvadora, o Espírito Santo. Então, vamos agora então estar trabalhando aí o texto de Efésios, nesses 2 versos aí que temos pela frente. Voltando então à carta aos Efésios, capítulo 1. Versos 13 e 14. Fechando então o verso 12, agora entra dizendo o seguinte no verso 13. Os eleitos de Deus, que são chamados pela pregação do Evangelho, em quem também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade, está se referindo lá aos cristãos que estavam lá em Éfeso, e a nós que estamos em Indaiatuba. Como que Deus chama os eleitos para a salvação? Depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. O que diz Paulo lá em Romanos? Como que a fé vem? Quer dar uma olhadinha lá? Deixa o texto aí, ó, o dedo aí, vai lá para Romanos 10. Romanos 10, o verso 17. Assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então pode dizer, olha, vocês que estão aí em Éfeso, na igreja de Éfeso, vocês estão aqui em Indaiatuba,
Como que vocês foram chamados? Como que Deus desperta no coração do eleito a sua graça redentora? Através da pregação. E aqui já vou antecipar um ponto que eu ia falar lá no final, mas eu acho que vou trazer para cá, né? Esse pacote. Ser eleito para que pregar? Então a predestinação desestimula a evangelização. O que eu vou pregar? A resposta está aí. Você sabe quem é eleito? Eu não sei. Não está na face nenhum pregador, na testa escrito eleito de Deus. Então quando você prega, você está pregando. E pode ser que desses que estão ouvindo a sua palavra, um é eleito. Por que pregar no Jardim Paulista? Porque há eleitos lá. Eu não sei, mas eu sei que há. Então a evangelização, então essa doutrina não desestimula, ela encoraja. Porque eu sei, se eu pregar, o eleito vai ouvir, vai receber, gente. Que balela é essa? Dizer que essa doutrina, então não precisa evangelizar. É o contrário. Se eu creio nessa doutrina, eu tenho que evangelizar. Orar a Deus e pedir paixão no meu coração para que eu pregue essa palavra. Está dizendo Paulo aí, vós ouvistes pela pregação do Evangelho. Do Evangelho. E quando você prega, e aí pregação pode ser um cada dia da família, um folheto bom. Leia o folheto antes de dar, viu? Não pega um folheto e vai entregando sem ler antes. Precisa conhecer. A mensagem é boa. Você dá uma Bíblia. Os gideões. Por que os gideões entregam o Novo Testamento? Porque eles creem. E entregaram agora há pouco tempo, mais de 1000 aqui em Indaiatuba. Uma bênção, semeadura. Uma bênção. O que Jesus fala? Opa, apagou lá. A gente volta. O que Jesus fala sobre a parábola do semeador? Quando você faz a semeadura, uma semente cai onde? Em boa terra. A boa terra é o eleito. Quando ele falar que a semente vai cair em boa terra, essa boa terra é o coração adubado do eleito. Não é toda a palavra que vai cair em boa terra. Cai entre espinhos, cai em cima da rocha. Não é isso? Mas uma semente vai cair em boa terra. Então veja, eu já estou aqui descartando essa palavra equivocada que quem crê na eleição, na predestinação, não tem que evangelizar. É o contrário. Eu tenho que evangelizar para que os eleitos ouçam a palavra, diz Paulo aí, e quem também vós, depois que ouvisse a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também nele crido, e agora vamos, dá para voltar aí? Eu que apaguei aqui. Pois não, o microfone aqui, por favor. Pastor, a minha dúvida é o seguinte, quando o senhor falou da questão da gente falar, da gente pregar e levar a palavra, a questão dos eleitos, aí eu fico me perguntando a questão do ladrão na cruz, da esquerda e da direita. E aí eu acho que entra a mesma questão que na última hora, quando ele se arrependeu, Jesus falou que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, também foi a mesma questão da palavra. Acho que ele, no último momento que Jesus fala, pedindo perdão, né, Pai, peço que na crucificação dele, que ele pede perdão pelo que não sabe o que fazem, eu acho que nesse momento a palavra também tocou o coração dele. Sim. Então é a mesma coisa da questão da gente levar a palavra e no último minuto também ele também ser salvo, né? Ele também se arrepender. Agora entra aquela questão, né? Se ele era um dos eleitos também. Deus tem o tempo dele para chamar os seus. Uhum. Vai chamar em tempos diferentes. Tá. Esse é o propósito dele. Exato, Tá. bem lembrado. Mas só aqui, voltando então aqui a Obrigado. minha argumentação, o apóstolo Paulo,
que foi usado por Deus para trazer toda essa exposição sobre a doutrina da eleição, o que ele fez? Plantou igrejas. Foi um homem que evangelizou, foi um homem que disse, ai de mim se não pregar o evangelho. Ai de mim. Foi o homem que disse lá em Romanos 1,16, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, mas também do grego. Olha lá. Não é só aprisco de judeus, mas para todos. Então vejam que crer nessa doutrina aquece o meu coração de pregar o evangelho. Porque eu sei que aqueles que Deus tem, Ele vai levar. Ele tinha uma Camila no Jardim Paulista. E como é que a Camila foi chamada? A pregação do Evangelho de Cristo. Olha lá o microfone, por favor. Pastor, o senhor falando que a gente tem que pregar o evangelho, né, que entre as pessoas tem o eleito, a gente tem que pregar, né? E um dos estudos de quarta-feira que me marcou muito foi que a gente é devedor, né? A gente tem que pregar o evangelho, porque senão a gente vai ser devedor. E às vezes a gente fala assim, mas eu não consigo, eu sou tímido. Mas a partir do momento, eu acho que a gente começa a buscar realmente, não, eu sou devedor, eu tenho que fazer, a coisa vai deslanchando, né? Amém, amém. E se você não pregar, Deus vai usar outro. Você perde a bênção, o privilégio, ok? Podemos seguir? Olha lá atrás tem mais gente pedindo a palavra. Escola Dominical tem esse fórum aberto, não é isso? Eu sabia que o assunto tem essas possibilidades, ok? Reverendo, na eternidade já foi o povo escolhido de Deus. Sim. Ok? E Jesus veio para executar. Sim. E o Espírito Santo aplicar. Sim. Então, esse pessoal que no final da sua vida, não é? No final da sua vida, digamos, tem aqueles que extraviam e aquele final da sua vida aceita Jesus. É claro, o senhor falou que tem o tempo de Deus, né? Tá? Mas eu gostaria de que entendesse o melhor, que a gente sabe que predestinação realmente é bíblico, mas o porquê Jesus executa, né? E o Espírito aplica. Por quê? O Espírito, a pessoa não está buscando, está fraco, está vazio do Espírito Santo? Tem essa parte também? Primeiro, nenhum eleito vai se perder. Se ele é um eleito, eu vou apenas aqui dar uma pincelada, nós temos aqui a santificação posicional. Toda pessoa regenerada já é santo na posição que está em Cristo. Você lembra que eu falei no domingo passado, que as bênçãos, a eleição é através de Cristo, e as bênçãos estão vinculadas à pessoa de Cristo, com quem nós temos a nossa conexão. Ele é a videira verdadeira, eu sou o ramo, eu sou parte desse corpo vivo de Cristo, a minha relação com Ele é uma relação íntima, eu estou conectado a Ele, e toda pessoa eleito já salvo está num processo da santificação processual ou prática. Da regeneração até a morte, nós estamos cada vez tendo esse processo de sermos mais semelhantes a Cristo, que é esse crescimento espiritual. No meio do caminho pode haver pecado, pode, nós somos pecadores, nós temos que confessar os pecados, mas se houver algum enfraquecimento na fé, algum momento de alguém estar longe, sendo eleito, primeiro está salvo. E eu creio que qual que é a maior evidência de um eleito? Se você olhar no texto, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Pode ver o texto lá de Efésios. Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Então, a evidência de um eleito
que ele foi salvo é agora a sua vida. A sua vida buscando santidade, pureza. Essa é a evidência. Eu não posso decretar, porque só Deus decreta. Eu não posso afirmar quem está salvo e qual o eleito que já está salvo. Mas a evidência vai ser a vida da pessoa. Se essa pessoa tem um enfraquecimento, ela deixou de vir à igreja, deixou de usar os meios de graça, o Espírito Santo vai tocar nela para que haja um retorno, para que haja um arrependimento genuíno. Agora, essa definição absoluta é Deus quem vai estabelecer se essa pessoa é ou não eleita. Sendo eleita, ela vai morrer salva, porque ela foi eleita. Então, esse padrão de aferição, eu acho que compete mais a Deus do que a gente. Sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. Sim, sim. Ok. Ah, sim, sim. É o pacote inteiro do caráter cristão, do testemunho cristão. Mas alguém pediu a... Naturalmente, pastor, se eu não posso afirmar que alguém está salvo, não é da nossa competência, não é do nosso conhecimento, não temos capacidade para dizer isso, nós não podemos dizer, este nosso irmão está na glória. Então, nós não podemos dizer. Essa é a grande verdade. Salvação é questão que só Deus resolve no tempo certo. É a minha forma de pensar a respeito às outras formas contrárias. Mas eu creio que eu não posso dizer que o pastor está salvo. Nem o pastor pode dizer que eu estou salvo. Então, eu parto desse princípio. Naturalmente, problema de Deus é de Deus. Uma coisa nós podemos saber, dentro do contexto da lição, pastor, naturalmente, é que para eu ser filho de Deus, eu preciso, antes de mais nada, ser irmão de Jesus. Como aquele texto sobre a família. Aí fora, Jesus, está tua mãe e teus irmãos. Ora, mas minha mãe e meus irmãos são todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que me enviou. Sim. Essa é a grande verdade. É essa questão que eu sempre defendi. Eu não posso dizer que o irmão A ou o irmão B está salvo. Assim como ele também não pode dizer que eu estou. Ok. Difícil. Mas eu preciso discordar do irmão. Com todo temor e tremor, eu tenho que discordar do irmão pelo seguinte. Quando eu digo que alguém está na glória, primeiro eu falo com humildade, temor e tremor. Segundo, eu falo tomando como base as evidências daquela vida que caminhou com Deus. Então, até onde eu consegui avaliar o testemunho daquela vida, na minha limitação humana, eu afirmo isso. Se eu estiver equivocado, Deus conhece o meu coração, a minha motivação. Porque só Deus conhece as motivações do coração. Então, quando alguém parte para a glória, eu faço um ofício fúnebre, primeiro o culto do ofício fúnebre, para mim é um culto de gratidão pela vida da pessoa. Quando ela é salva, quando eu creio que ela foi salva. Quando não é, eu uso para evangelismo e também, eu sempre uso para evangelismo. Então, quando eu digo isso, eu digo com temor e tremor por aquilo que eu conheci do caráter daquela pessoa. E se eu estou equivocado, Deus conhece a motivação do meu coração quando eu falo isso. Segundo, eu posso afirmar sim que eu estou salvo, se eu não tenho certeza da minha salvação, então o que estamos fazendo aqui nessa manhã? E o texto que eu me refiro é a primeira carta de João. Então, sobre isso, primeira carta de João, capítulo 5, eu entendo que lá o próprio apóstolo João me dá a certeza que eu posso afirmar, se eu estou em Cristo, eu estou salvo. 1 de João 5 é o texto clássico, né, que nós conhecemos. Ah, sim, sim.
Ah, ok. Então perdão. Então perdão. Ok. Ok. Perdão pelo meu equívoco. Ok. Perdão pelo meu equívoco. Então, mas só então para reafirmar a minha posição, veja, 1 de João 5, a partir do verso 11, não é isso? E o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. O Filho que veio aplicar o plano de salvação. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Se eu já tenho vida. Verso 13. Essas coisas eu escrevi a fim de saberdes. Não é dúvida, não é imaginação, não é incerteza, não é possibilidade. Essas coisas eu escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros que credes em o nome do Filho de Deus. Então, só reafirmando. Mas alguém acha que pediu o microfone aqui, é isso? Eu não dei? Tudo bem aqui? Não? Ok, tá bom. Mais alguma dúvida? Mas perdão, meu irmão, eu que entendi. Sim. Sim. Por isso que eu falo com temor e tremor. Se eu estou equivocado, a pessoa não foi, Deus conhece. Mais alguém aqui? Sim. Ok. Ok. Mas eu vou responder isso daqui a pouco, assim que fechar minha aula, esse é um dos pontos. Pastor, você já respondeu o que eu ia perguntar. Ok. Mas tem uma coisa. Eu acho que a pregação tem que vir com testemunho e com vida, né? Porque hoje em dia nós estamos vivendo uma época em que o evangelho está sendo um desserviço para o evangelho. Em vez de seguir com o evangelho, está levando as pessoas a não acreditarem mais no evangelho. De tanta bagunça que está no meio cristão. Ok. Não estão pregando o evangelho. Estão pregando, mas estão lá fazendo coisas que não condiz com o mandamento de Jesus Cristo, né? A gente vê isso hoje muito em voga. Bom. Entristece muito aqueles que são firmes no caminho de Jesus, né? Que ele é a nossa base, né? Sim. Ok. Pregue com a vida e pregue com a palavra. Mas não... então, a pregação tem que ser coerente com a vida. E a vida, então, as coisas caminham juntos. Ok. Tá bom, então vamos caminhar aí. Opa. Como é que eu faço aqui? O Espírito Santo, então, ok, aplica. Não está obedecendo aqui. Ok. Então veja aí o verso 13. O Espírito Santo que aplica, diz aí, veja o verso 13, para eu poder fechar aí. Efésios 1:13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, Deus chama pela palavra o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, não só ouviu e creu. A fé vem pelo ouvir. Fossem selados com o Santo Espírito da promessa. Então tem a ideia do selo. O que o selo lembra? Por que alguma coisa era selada? Por que a carta é selada? Ninguém pode mexer. Você não pode receber uma carta que não é sua e ela está selada. O túmulo de Jesus foi selado e guardado. Deixa eu chegar lá e mexer. Então o selo representa que quando você ouve a mensagem do Evangelho, crê, você é selado.
Você tem agora autenticidade. Você é propriedade. Você é inviolável. O diabo não pode violar mais você. Possuir mais você. Crente não tem possessão demoníaca. Não. Ele tem opressão, ele tem tentação. Mas possessão não. Como é que vai? Você é propriedade do Senhor, você foi selado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em você. Você é impenetrável pelo diabo. Sua mente ainda tem tentações, né? O Satanás usa as insinuações dele, nossa natureza pecaminosa. Então o selo lembra que os eleitos são selados pelo Espírito Santo. Agora eu sou um filho autêntico. Agora eu sou propriedade exclusiva do Senhor, como diz lá em 1 de Pedro 2, 10 e 11. Nação santa, raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. O meu proprietário agora é Deus. Eu pertenço a Ele. Então veja a importância desse texto, nesse pacote da eleição. O pai elege, o filho veio executar esse plano, mas quem aplica é o Espírito Santo. Todo cristão, então, está selado pelo Espírito Santo, ok? Está claro isso? Segundo ponto, o Espírito Santo garante a nossa redenção. Veja o verso 14. Verso 14. O qual é o penhor da nossa herança. Primeiro fala do selo, agora fala penhor. Penhor da nossa herança. Está claro isso no texto aí, né? Penhor. Até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Isso. O selo, então, representa autenticidade, propriedade, inviolabilidade. E o penhor? Essa palavra penhor vem do grego. Arrabon. Significa a primeira parcela ou penhor, a garantia do pagamento na compra de um bem. Pode lembrar aqui, eu não vou fazer propaganda, só para entender. Loja 100, loja Bahia. Isso, você vai lá e compra lá uma geladeira, R$3.000. Aí fala assim, tem desconto? À vista? Não, não tem. Pode parcelar até em 12. Você fala, então parcela. Cartão de crédito vai para lá. Mas você já paga, quando você paga a primeira parcela, a geladeira já é sua. Faltam 11, né? A geladeira foi para casa. Mas ela só será sua totalmente quando pagar a última parcela. Mas já é sua. Santinho só. Quando o Espírito Santo aplica a redenção em nós, você já pertence ao Senhor. Você já é propriedade dele. É garantia. Você não vai perder a salvação mais. O Espírito Santo já habita em você. Já selou você. Você já é certeza. Mas por que ainda falta o penhor? Porque você não está ainda nesse mundo. Você não é um pecador ainda. Você não peca. Você não fica doente. Esse corpo não está se corrompendo. Você não vai morrer um dia. Então o pacote inteiro vai acontecer quando? Na glorificação. Mas você já é do Senhor. Ninguém arranca você mais das mãos de Cristo. Você já é propriedade do Senhor. Você é inviolável. Já é certeza que você está salvo. Você já tem o penhor, essa garantia. Que bênção, né? Sim, exatamente. A presença do Espírito Santo no crente é a garantia, o penhor da redenção completa, que Deus concretiza em nós. O que Paulo diz em Filipenses 1,6? Aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele vai completar.
vez em quando ele fica meio capenga, parece que a fé esfria, a gente enfraquece, mas o Espírito Santo, que é o selo que está em nós, que é o penhor, a garantia, nos levanta, nos encoraja, nos santifica, e nós chegaremos à glória. Não porque nós temos força, mas porque Deus nos sustenta pela sua graça, pelo seu poder, não é isso? E tem outros textos aqui, abram comigo, 2 Coríntios. Essa ideia da garantia aqui do penhor, nós temos outros textos, 2 Coríntios, capítulo 2. Segunda carta aos Coríntios. Capítulo 1. Primeiro é o capítulo 1 aí. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 22. Que também nos selou. Olha o selo outra vez aí. Veja que aqui Paulo coloca as duas palavras juntas. E que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Veja aí a beleza, Paulo falando. E capítulo 5, da 2 aos Coríntios, o verso 5. Ora, o próprio Deus quem nos preparou para isto, outorgando-nos, dando-nos o penhor do quê? Do Espírito. Então vejam aí que Paulo repete isso. Repete. Irmãos, eu vou caminhar para a minha conclusão. Deus Pai é autor da eleição. Creia nisso, é bíblico. Jesus é quem executa a salvação dos eleitos. 3. O Espírito Santo é quem aplica a salvação nos eleitos. Esse é o plano de Deus. Primeiro capítulo de Efésios é um capítulo que fala da Trindade. Se alguém não crê na Trindade, é só ler esse capítulo. Está claríssimo aí. Aplicações práticas. Aprendemos que a doutrina da eleição é bíblica e não uma invenção humana. Não nasceu da especulação de João Calvino, nem de Agostinho. Não, é revelação, é bíblica. Nós podemos não entender, que a nossa mente é limitada. E a nossa lógica não é a lógica de Deus. Querem ver um exemplo? Você crê que Deus conhece tudo? Que Ele é onisciente? Então por que você ora? Se Ele conhece tudo, por que eu devo orar? Porque a palavra diz. Mesmo Deus que diz na palavra que Ele é onisciente, nós como crentes temos que orar. E você não ora? Então eu não vou orar mais, porque Deus conhece tudo. Então a doutrina da eleição, a nossa mente, o que diz lá em Isaías? Que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos. Não é a razão humana. Você entende a Trindade? Não. Você crê, está na Bíblia. Então essa doutrina veio de Deus, ela é bíblica. Entendamos ou não, mas está aí na palavra. E quem crê nela tem bênçãos. Não é isso? Ok. Aprendemos que a eleição destrói todo orgulho humano. Tem lugar para orgulho? Não. Miserável pecador escolhido por Deus, por misericórdia. Toda a raça está caída. Se Ele não salvasse ninguém, Ele não era injusto. Que negócio que Deus é injusto? Não. Ninguém merecia salvação. A raça inteira caiu, está perdida. E aí, por misericórdia, então, escolhe os seus eleitos. Pois não. Deixa eu posso terminar? Não, é sobre isso? Pô, então. E a gente faz por obediência, porque o próprio Deus disse, orai sem cessar. Porque eu disse, o mesmo Deus que é onisciente, quando eu oro, é para informar a Deus.
Estou informando Deus sobre uma coisa, mas porque Ele quer que eu tenha relação com Ele. A oração é diálogo, intimidade. A oração é bênção para mim, para o meu crescimento, para minha meio de graça, né? Aprendemos que somos de Deus pela vontade de Deus. Não há nenhum motivo humano para que alguém fosse escolhido por Deus. Não há méritos. Aprendemos que a eleição é um incentivo à santificação. E não uma desculpa para viver pecando. Que isso? Eu sou eleito, vou viver pecando? Não. É incentivo à santificação e, como eu já disse no começo, a evangelização. Quem crê na eleição deve evangelizar. Então, quando eu saio evangelizar, eu estou, Senhor, tu tens eleitos aqui. Eu não sei. Que os eleitos sejam chamados pela tua palavra. Ok? Terminei. Pelo menos esse pacote eu terminei. Aqui, o microfone. O Espírito vai incomodando, né, a gente, né? Então, que falou de ir se santificando, por exemplo, a pessoa tem costume de falar palavrão. Aí uma vez que ela vai se santificando, aí aquilo já começa a arder os ouvidos dela, não quer escutar, né? Porque ela vai se santificando. Sim. É um processo, né? Ok, eu queria então, microfone aqui, meu tempo já estourou. Já estou estourado aqui hoje. Eu falei com o departamento missionário de um versículo de João 1:46. Diz lá, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? E saiu o nosso Salvador. Amém. Aí eu mencionei com o grupo, muitas vezes a gente vê um drogado na rua, vamos perguntar, dali pode sair alguma coisa boa? Às vezes você vê uma prostituta na rua e você diz, pergunte para você, dali pode sair alguma coisa boa, porque pode ser um predestinado ali. Pode ser uma pessoa que está ali, mas por uma situação tão difícil que passou na vida dela, mas que ela, ouvindo a palavra de Deus, ela vai se despertar e falar, não, realmente eu preciso voltar para Jesus. Então, amém. Pensa nisso. Amém. Tem alguma pessoa por aí que pode sair alguma coisa boa dela. Amém. Ok, irmãos, do último hino que nós vamos cantar agora, que fala sobre a soberania de Deus, porque essa é a doutrina principal para ter outras. Deus é soberano. Tudo está debaixo do guarda-chuva da soberania de Deus. E esse plano de eleição, a nossa confissão de fé de Westminster, nós temos 3 símbolos de fé. A confissão de fé, você deve conhecer, catecismo maior e breve catecismo. Eu só vou ler aqui para terminar a minha aula. Tem um capítulo aqui dos decretos de Deus. E tudo aqui tem base bíblica. Eu só vou ler a definição que é colocada aqui, quando fala aqui da eleição, da chamada dos eleitos, daqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo, para que sejam eleitos. E aqui diz o seguinte, deixa eu só encontrar aqui, já marquei aqui, ok? A doutrina desse alto mistério da predestinação deve ser tratada com especial prudência e cuidado, a fim de que os homens, atendendo à vontade revelada de Deus, sua palavra, prestando obediência a ela, possam, pela evidência de sua vocação eficaz, certificar-se da sua eterna eleição. Assim, todos os que sinceramente obedecem ao Evangelho, essa doutrina fornece motivo de louvor, reverência e admiração a Deus, bem como de humildade, diligência, abundante consolação e santificação. E fala aqui também o seguinte: Deus escolheu em Cristo para a glória eterna os homens que são predestinados para a vida, para o louvor da sua gloriosa graça. Ele os escolheu de uma mera e livre graça e amor, e não por previsão de fé,
Então Deus não escolhe o pecador porque Ele previu que ele vai ter fé. Não, não é isso. Ele escolhe de mera livre graça e amor. Ou pela fé, não, e boas obras e perseverança nelas. Ou de qualquer outra coisa na criatura que a isso movesse como condição ou causa. Então a causa de você ser eleito não é que Deus previu que você ia crer. A causa é o amor dele, a misericórdia dele pela sua vida. Motivo de louvor a Deus. Hino 218. Vamos fazer o seguinte. Domingo que vem eu volto então com essa questão e com mais algumas. Foi muito bem lembrado aqui. Domingo que vem eu volto com algumas questões, algumas dúvidas. Muito obrigado.